Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de gravitação. É, Quer dizer, como vocês bem sabem, em geral, na física, muitas vezes a gente, para simplificar um pouco o problema, nós fazemos algumas aproximações, né? Por exemplo, muitas vezes vocês lá na Física 1 consideraram situação em que para desprezar o atrito, não sei, de uma superfície, o atrito do ar. É, Isso digamos, como eu falei, é uma maneira de simplificar o problema, mas muitas vezes é importante a gente saber se, quando a gente faz essa simplificação, isso vai introduzir algum tipo de erro que é ou muito grande ou pequeno, né? Quer dizer, ter uma ideia de qual é o erro quando a gente faz algumas simplificações, né? E então o que a gente vai falar nessa aula vai ser algo nesse sentido, com relação à aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra, né? Quer dizer, o que a gente fez nas últimas aulas para obter a aceleração da gravidade da Terra, em geral, quer dizer, tanto fora quanto dentro da Terra, né, mas digamos, fora da Terra, o que a gente fez foi considerar que, digamos, a Terra seria uma esfera estática e com simetria de rotação, né? E aí a gente mostrou que nessa situação a força da gravidade de um objeto esférico com simetria de rotação, atuando sobre uma partícula de massa m do lado de fora da esfera, é exatamente igual como se toda a massa da esfera estivesse concentrada no centro da esfera, né? E aí, nesse caso, a força que você teria entre a esfera de massa M maiúsculo e a partícula de massa M, a uma distância r do centro da esfera, ela teria esse valor aqui, né? E aí, nessa situação, a gente pode obter a aceleração de queda livre de uma partícula usando a segunda lei, né? Quer dizer, a gente vai ter, a segunda lei a gente tem que F igual a ma, né? Eu vou escrever, isso aqui seria o valor da aceleração da gravidade de queda livre de um objeto usando esse modelo, né? E aí, nessa situação, substituindo aqui o fato que a força deveria ter essa forma daqui, né? Então é só substituir isso aqui na segunda lei, né? Quer dizer, a única força que a partícula está sentindo, se eu desprezo todo o atrito, né? Quer dizer, aqui a princípio na segunda lei eu tenho lá um somatório das forças, né? Mas a única força que ela sente é a força da gravidade, né? E aí daqui eu posso simplificar o m da massa da partícula e a gente chega nesse valor da aceleração da gravidade da partícula em queda livre, né? E aí o módulo dela seria a constante de gravitação universal, a massa da Terra dividido por r quadrado, que é a distância da partícula até o centro da Terra, né? E em particular, se eu quero obter essa aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra, o valor desse R seria exatamente igual ao raio da Terra, né? Então, isso que a gente fez, que a gente usou, que a gente discutiu nas últimas aulas, né? Agora, a pergunta que eu quero responder será que existe alguma diferença entre esse valor, usando esse modelo, com o valor observado experimentalmente? Eu vou chamar de G, o valor observado experimentalmente da aceleração da gravidade próxima da Terra, e A de G
como sendo, usando esse modelo, né, de considerar a Terra uma esfera estática. Tá? E a pergunta é, será que existe alguma diferença entre essas duas coisas? Né? Já adiantando, vai ter uma diferença, mas a diferença vai ser pequena. Né? E aí, portanto, digamos, em muitas das situações a gente usa isso aqui como realmente o valor experimental, digamos assim. Né? Mas vai ter alguma diferença e a gente vai discutir essa diferença. Quer dizer, algumas vezes você pode desprezar, outras não, né? Como a gente vai discutir durante essa aula. Né? Então, os principais, digamos, razões que fazem que o valor experimental, observado experimentalmente, não seja exatamente igual a esse valor aqui obtido por esse modelo que eu acabei de descrever, o seguinte. Bom, primeira coisa, que eu nem coloquei aqui nessa lista, é que é claro que vocês sabem que a Terra, a densidade de massa da Terra, ela não tem simetria esférica. Né? Quando você está, por exemplo, ao nível do mar, você pode estar, por exemplo, num lugar que está em cima de algum continente, né, ao nível do mar, né, e aí, né, nessa parte você tem, próximo à superfície, tem a densidade das rochas, né, mas você pode estar em outros lugares da Terra, você pode estar ao nível do mar, em cima realmente do mar, né. E o mar pode ter uma profundidade muito grande, dependendo do lugar onde você esteja, né? E aí você sabe, claramente, a densidade da água é diferente da densidade da rocha, né? Então, você, obviamente, isso acontece não só na superfície, essa diferença de densidade, mas também quando você vai mais profundamente, né? Então, é claro que não existe, obviamente, uma simetria de rotação, né? Mas aqui eu não vou discutir isso, bom, porque isso já envolve questão de geografia da Terra, e bom, aqui eu não vou discutir essa questão de geografia. Mas além dessa questão de, obviamente, você não ter uma simetria de rotação da Terra, existem outras questões, né? Então, uma outra questão que a gente, digamos, que é bem sabido, é que a Terra, ela não é exatamente uma esfera, né? Ela, de fato, ela existe, digamos, nos polos, a Terra é achatada nos polos, né? Em comparação ao Equador, né? Então, na realidade, a Terra ela é aproximadamente o que a gente chama de um elipsoide, né? Na realidade existe a diferença do raio da Terra quando você está no Equador em comparação digamos, ao nível do mar, obviamente, né? Em comparação ao raio da Terra quando você está ao nível do mar nos polos, essa diferença chega a 21 quilômetros, né? Então é uma diferença bastante grande. Isso implica que quando você está nos polos, como você tem uma diferença, tem esse achatamento nos polos, significa que nos polos, no nível do mar, você vai estar 21 quilômetros mais próximo do centro da Terra em comparação a quando você está no Equador, ao nível do mar, né? E como você sabe, como aquela força é inversamente proporcional à distância do centro da Terra ao quadrado, isso faz com que quando você está nos polos, você vai estar mais próximo do centro da Terra, consequentemente, a força da gravidade vai ser maior e, portanto, a aceleração da gravidade vai ser maior, né? Usando só esse fato da Terra não ser exatamente uma esfera, né? Agora, além dessa questão, existe uma outra questão que também é muito importante,
que é o fato que a Terra ela não é estática, né? Como vocês bem sabem, a Terra gira, né? Ela dá uma volta em torno do eixo, uma volta inteira em aproximadamente 24 horas. Né? E isso faz com que um objeto na superfície da Terra, desde que ele não esteja nos polos, né, ele vai sentir uma aceleração centrípeta, né, porque ele vai fazer uma trajetória circular, como vocês viram lá no movimento de um corpo rígido, né, em torno de um eixo. Né. Então, você vai ter um objeto na superfície, vai fazer esse movimento circular com velocidade constante e, portanto, ele vai sofrer uma aceleração centrípeta. E aí, como ele sofre aceleração centrípeta, ele passa a ser, na realidade, um referencial não inercial. É verdade que na maioria dos cálculos que vocês sempre fizeram lá na Física 1 e também na Física 2, né, a gente sempre usou como aproximação que um objeto, um referencial na superfície da Terra fosse aproximadamente inercial. Mas rigorosamente ele não é, né? Porque, como eu falei, a Terra gira. Né? Isso, como a gente vai ver, ele dá um efeito no valor que a gente observa da aceleração da gravidade. Né? Mas antes disso, quer dizer, para discutir isso, como vocês, possivelmente vocês na Física 1 e também durante todo esse curso de Física 2, a gente em geral sempre considerou todos os cálculos usando referenciais inerciais. Então, primeiro eu vou falar algumas coisas da teoria geral quando você considera, quando você passa de um referencial inercial para um referencial não inercial, um referencial acelerado. Em particular, eu não sei se vocês viram isso na Física 1, um fato bastante importante é que a segunda lei de Newton ela só é válida para referenciais inerciais. Ela não é válida em referenciais não inerciais. Né? Então, isso já digamos, essa vai ser a principal diferença que a gente vai ver aqui. Né? Como eu falei, talvez vocês, depende do professor, muitas vezes o professor não fala isso lá na Física 1, então eu vou explicar isso um pouco mais de detalhe e depois vou aplicar isso para o caso particular do cálculo da aceleração da gravidade quando você está próximo à superfície da Terra. Tá. Então, vamos ver essa teoria geral quando você está... o que muda quando você está no referencial acelerado. Né? Então, digamos que eu tenha dois referenciais, um referencial S e um referencial S'. Né? E eu tenho aqui uma partícula P, tá? Que faz essa trajetória aqui em azul, né? E num determinado instante ela está nessa posição. Né? Eu vou considerar o referencial S como sendo um referencial inercial, quer dizer, aquele referencial onde vale a primeira lei da mecânica, né? Que se eu tenho, por exemplo, um objeto que não sofre ação de nenhuma força, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou se a soma das forças é zero, né, a resultante é zero. Então, se eu tenho um referencial em que vale essa primeira lei, isso é uma maneira de você definir um referencial inercial. Né? Então, digamos que S seja um referencial inercial e digamos que S' ele tenha uma aceleração com relação a S. Portanto, como ele tem uma aceleração com relação ao referencial inercial, ele é um referencial, o que a gente chama de um referencial não inercial ou um referencial acelerado. Tá? E, como está aqui no desenho, digamos que eu tire uma fotografia no instante
em que os referenciais estão nessas posições aqui. Aqui eu tenho O e O', que seriam as origens desses dois referenciais. E nesse instante que eu tiro essa fotografia, a minha partícula P está exatamente aqui nesse ponto. Tá? E aí eu posso descrever a posição dessa partícula com relação ao referencial S. Então, nesse instante daqui, a posição dessa partícula com relação a essa origem é dada por esse vetor R. Né? E a posição dessa partícula com relação ao referencial acelerado, S', é dada por esse vetor que eu vou chamar de R'. Né? E digamos que nesse instante, o vetor posição dessa origem O' com relação à origem O do referencial inicial, eu vou chamar essa posição relativa de R maiúsculo. Tá? E aí, desse desenho daqui, é bem claro você vê, quer dizer, como que a gente relaciona esse vetor R com o vetor R'. Né? Vocês veem aqui claramente nesse desenho que esse vetor aqui, que é essa seta aqui em vermelho, ele é a soma do vetor R' mais o vetor R. Né? Então, quer dizer, isso é só olhar, isso aqui vocês viram, soma de vetores lá na Física 1, você vê então que R minúsculo é igual a R' mais R maiúsculo. Né? Então eu tenho essa relação daqui, e aí eu posso passar esse R maiúsculo para o outro lado, e eu posso então escrever que o R', a posição da partícula com relação à origem do referencial acelerado, vai ser igual ao R minúsculo menos o R maiúsculo. Né? Sabendo essa relação entre esses vetores, vetores posições R minúsculo, linha e sem linha, eu posso obter a velocidade vista, a relação das velocidades vista dessa partícula com relação a cada referencial e a aceleração dessa partícula vista com relação a cada referencial. E a maneira de pegar isso é bem simples. Eu tenho essa relação daqui, eu derivo com relação ao tempo, os dois lados dessa equação, lembrando que como esse objeto aqui está em movimento acelerado com relação a esse vetor, a esse referencial, então esse R aqui muda com o tempo. Né? Esses três vetores R mudam com o tempo. Né? Então, eu tomando a derivada dessa equação dos dois lados, eu pego essa relação, né? E aí você vê, bom, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada da posição vista da partícula com relação ao referencial S'. Isso aqui nada mais é do que a definição da velocidade da partícula vista no referencial S'. Né? A definição de velocidade. Né? Depois, esse outro termo aqui, a derivada da posição da partícula vista com relação ao referencial S sem linha, essa derivada aqui nada mais é do que a definição da velocidade da partícula vista por S sem linha. Né? E essa outra derivada aqui, do vetor R maiúsculo com relação ao tempo, vai ser nada mais do que a velocidade relativa entre esses dois referenciais, que eu vou denotar por V maiúsculo. Né? E aí eu posso novamente derivar essa equação aqui, e quando eu derivo eu chego nessa relação, e aí, bom, mais uma vez, esse primeiro termo aqui do lado esquerdo vai ser a aceleração da partícula vista no referencial linha, e essa aceleração vai ser igual a essa derivada aqui, essa derivada do V com relação ao tempo,
vai ser nada mais do que a aceleração da partícula vista no referencial inercial sem linha. E esse último termo daqui, a derivada da velocidade relativa entre os dois referenciais com relação ao tempo, isso vai ser igual à aceleração relativa entre os dois referenciais, que eu vou denotar por A maiúsculo. Tá? Então, A maiúsculo é essa aceleração do referencial linha com relação ao referencial sem linha. Se no caso particular em que a aceleração entre os dois é zero, isso aqui desaparece, esse último termo, e aí os dois vêm a partícula com a mesma aceleração, né? Que foi o que em geral vocês consideram lá na física 1. Né? Mas no caso em que eu tenho um referencial acelerado, esse A maiúsculo daqui não vai ser zero, né? Ele vai ter uma aceleração, o meu referencial linha vai ter uma aceleração diferente de zero com relação ao referencial sem linha. Né? E aí, nesse caso, a aceleração, como você vê nessa equação, a aceleração daquela partícula vista no referencial linha é diferente da aceleração vista, dessa aceleração dessa partícula vista no referencial sem linha. Né? E a relação é dada por essa equação daqui. Tá? Agora, digamos que eu tenho essa partícula aqui, ela está fazendo essa trajetória e ela passa próxima a essa outra partícula que eu estou chamando de Q, e essa partícula Q, ela faz uma força nessa partícula P. Né? Pode ser uma força gravitacional, pode ser uma força elétrica, tanto faz, né? E aí, digamos, essa é a única força que P sofre, né? Então, digamos que a força resultante que P sofre de Q, eu vou chamar de F, né? E aí a gente sabe, quer dizer, o que vocês aprenderam lá na física 1 é que para um referencial inercial vale a segunda lei da mecânica. E aí a segunda lei da mecânica diz que essa força resultante, F, é igual à massa da partícula, que eu vou chamar de m, multiplicada pela aceleração que essa partícula tem com relação a esse referencial S inicial. Né? Isso é o que vocês sabem lá da segunda lei, que vale no referencial inercial. Agora, quando a gente vai para um referencial não inercial, S', o que acontece? Bom, como vocês viram lá na física 1, com certeza todas as forças que vocês viram na física 1 e também na física 2 e em qualquer outra física, em geral, essas forças elas dependem de uma distância relativa, como por exemplo a força da gravidade, como a gente está vendo agora, né? Depende da distância relativa entre dois pontos. A força elétrica também depende da distância relativa entre dois pontos. Né? A força, digamos, de um objeto que está caindo, quando você leva em conta a resistência do ar, essa força depende da velocidade relativa, aí no caso não é distância relativa, é velocidade relativa. A velocidade relativa do corpo em queda com relação ao ar. Né? A força da mola também é a distância relativa entre o corpo e o ponto onde a mola está presa. Né? Então, sempre, todas as forças que vocês aprendem na física newtoniana dependem da distância relativa entre corpos ou a velocidade relativa. Né? E a distância relativa entre dois corpos, ou a velocidade relativa entre dois corpos, é igual em todos os referenciais. Na física newtoniana, na física depois da relatividade do Einstein, a coisa muda. Mas, digamos, na física newtoniana, a distância entre dois pontos é a mesma para qualquer referencial. Ele pode estar acelerado ou não acelerado, tanto faz. Né? E a velocidade relativa, se eu tenho um objeto que tem uma velocidade de, não sei, 20 km por hora com relação ao outro,
Isso vai valer para qualquer referencial. Se é uma distância, uma velocidade entre dois objetos, né? Não importa se o meu referencial está em movimento ou não, se está acelerado ou não, se a distância, se a velocidade relativa entre dois objetos, que não é com relação ao referencial, é entre, não sei, entre esse objeto e esse, né? Isso é o mesmo, visto em qualquer referencial. Portanto, o valor da força não vai mudar quando você passa do referencial S para o S', porque a distância relativa não muda na física newtoniana e a velocidade relativa não muda. E as forças na física newtoniana só dependem dessas distâncias relativas ou velocidade relativa. Então, essa força que a partícula Q faz na partícula P é igual nos dois referenciais, né? Tanto no linha quanto no sem linha. Por outro lado, a aceleração é diferente, como a gente acabou de ver, né? Isso aqui é o que acontece, deixa eu até colocar aqui dessa maneira, então isso aqui é um resultado importante. Então, você tem que a força é igual, visto nos dois referenciais, mas a aceleração não, né? E aí, bom, eu posso voltar atrás, né? Posso jogar esse A aqui voltando para cá, o A maiúsculo, né? Então tem essa relação. Se eu jogo essa relação agora aqui, essas duas relações, eu agora escrevo tudo isso aqui com relação a quantidades no referencial linha, eu vou ter que o F é igual ao F', então a gente vai ter isso do lado esquerdo. Agora, do lado direito, eu vou ter que o A é igual ao A' mais o A maiúsculo. Então, substituo esse resultado aqui e a gente chega nessa relação. E aí a gente pode abrir esse termo e aí você pega, então, no referencial acelerado, a lei que essa partícula P vai satisfazer é essa daqui, né? Que não é a segunda lei de Newton, né? Quer dizer, como eu falei, esse aqui é a força que o referencial linha vê que essa partícula, a força resultante que o referencial linha vê que essa partícula satisfaz, e essa aqui é a aceleração que o referencial linha vê que essa partícula tem. E você vê que a relação que você obtém não é a segunda lei de Newton, né? Então, a segunda lei de Newton, daqui você vê que ela não vale no referencial acelerado, ou referencial não inercial. Tá? Aqui você vê matematicamente isso, né? E aí a gente pode reescrever essa equação, quer dizer, aí eu tenho esse termo aqui novo, extra, né? Que é associado a essa aceleração relativa do meu referencial com relação ao referencial inicial. E aí a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu vou ter que esse termo daqui, m vezes a aceleração vista no referencial linha da partícula, é igual ao quê? Vai ser esse F' menos esse termo que eu passo para o outro lado. E aí então você vê que a aceleração que a partícula está sofrendo, multiplicada pela massa dela, digamos, o que causa, digamos, o referencial linha vê essa partícula acelerada. E para o referencial linha, para ele, digamos, ele vê que essa aceleração linha da partícula, multiplicada pela massa dela, está associada à somatório das forças que ela sente, mais esse termo, menos, na realidade, menos esse termo extra, né? E como, em geral, a gente fala, toda aceleração de uma partícula está associada à soma de todas as forças que essa partícula sofre, então a gente, digamos,
Historicamente, a gente chama esse termo extra de força inercial. Mas isso aqui não é nenhuma força, quer dizer, não tem nenhuma força que de fato esteja causando esse MA maiúsculo. Tá? Isso aqui é um nome. É um nome que eu acho até ruim, porque não tem realmente uma força. Né? Isso aqui é um efeito do fato de você estar vendo essa partícula no referencial não inercial. Mas isso aqui não é causada por nenhuma força, nenhum corpo. Né? Nenhum corpo está causando essa força inercial. Se tivesse, você poderia aplicar a lei da ação e reação e esse corpo iria sentir uma reação. Mas não tem nenhum corpo causando essa força, então nenhum corpo vai sentir essa reação. Né? É o nome. Então, isso aqui, a gente chama esse termo extra de menos MA maiúsculo da força inercial, digamos que, entre aspas, essa partícula sentiria, mas entre aspas mesmo, porque não tem essa força. Né? Então, digamos, eu posso chamar essa força aqui da força verdadeira, né? Que é igual ao F, né? A gente viu que o F é igual ao F', que é a força realmente verdadeira, que é aquela partícula Q vai na partícula P. Né? E aí eu tenho esse outro termo aqui que a gente chama de força inercial, ou também é chamada de força fictícia. Né? É uma força falsa, não é uma força de fato. Né? Então, vamos ver isso aqui num caso concreto. Né? Digamos que eu tenha o caso de um ônibus. Então, isso aqui é um ônibus. Inicialmente, esse ônibus está parado na horizontal, né? E eu tenho uma mesa e uma esfera em cima dessa mesa, e essa mesa é totalmente polida, não tem nenhum tipo de atrito, o atrito é totalmente zero entre a mesa e a esfera. Né? E, digamos, no instante que isso está parado, as forças que essa esfera sente, a força peso e a força normal, e como vocês sabem muito bem, essas duas forças, se essa mesa aqui está na horizontal, essas duas forças se cancelam, e aí, se esse objeto está parado, ele vai continuar parado. Isso é visto aqui, digamos, por essa pessoa que está dentro do ônibus, e, digamos, por essa pessoa que está aqui do lado de fora, parada, que a gente considera um referencial inercial. Né? E, como eu falei, como a soma dessas forças é zero, pela segunda lei de Newton, isso implica que a aceleração é zero, e se a esfera está parada, ela vai continuar parada. Bom, aí digamos que, de repente, o motorista aqui desse ônibus pisa no acelerador, e esse ônibus passa a ter uma aceleração constante A. Né? E aí vocês sabem o que vai acontecer. No exato instante em que o motorista pisa no acelerador, o que vai acontecer é que essa bola, de repente, para você que está aqui dentro do ônibus, você vai ver que, de repente, do nada, essa bola vai ser acelerada para trás. Né? Vai vir contra você. Né? Mas as únicas forças que continuam atuando nessa bola são as forças N e P. Né? E a soma delas continua sendo zero. Né? E aí você vê explicitamente que a soma dessas forças verdadeiras é zero, né? Mas você vê essa esfera aqui sendo acelerada para trás. Então, esse é um exemplo bastante fácil de ver que a segunda lei de Newton ela não vale mais quando esse motorista pisa no acelerador e aí você, dentro do ônibus, deixa de ser um referencial inercial. É a maneira mais fácil de você entender por que realmente a segunda lei deixa de valer nessa situação, nesse referencial. Por outro lado, para a pessoa aqui do lado de fora,
ele vai falar o que está acontecendo para ela. Para ela, como não tem nenhum atrito entre a mesa e a esfera, na realidade a esfera está parada. O ônibus que foi para frente, acelerado, e a esfera continua no mesmo lugar. Quer dizer, ele continua vendo a soma das duas forças sendo zero, e ele continua vendo essa esfera aqui parada, né? Mas para ele, o que está acontecendo é que a mesa junto com o ônibus, né, que foi para frente, a esfera, para ele, vai estar no mesmo lugar. Enquanto ela estiver em cima da mesa, ela vai estar no mesmo lugar, com relação a essa pessoa aqui do lado de fora. E aí, para ela, continua valendo a segunda lei, né, porque a soma das forças é zero, e a esfera continua parada, né, enquanto, como eu falei, enquanto ela estiver em cima da mesa, né. Agora, então, para o referencial linha, usando essa equação aqui que eu acabei de escrever, né, então, nessa equação aqui, como eu falei, eu vou ter, como f' é igual ao f, então a gente pode, esse termo aqui vai ser igual ao f, no referencial sem linha, e esse termo extra é o que a gente chamou da força inercial, né? Então, no referencial S', usando aquela equação que a gente escreveu agora há pouco, o que vai acontecer? Eu vou ter que a massa dessa esfera vezes a aceleração que essa pessoa dentro do ônibus vê, vai ser igual à soma das forças verdadeiras, que continua sendo zero, esse termo aqui é zero, mais a força inercial. E a força inercial, nesse caso, quer dizer, esse primeiro termo aqui vai ser zero, então só vai sobrar a força inercial, e essa força inercial vai ser menos a massa da partícula vezes a aceleração do ônibus. E aí daqui eu simplifico o m minúsculo com esse m minúsculo, e aí eu tiro que o que esse homem dentro do ônibus vê, a aceleração que ele vê para essa esfera, vai ser igual a menos a aceleração do ônibus, né? Que é consistente com o que a gente sabe experimentalmente. Se você não tem nenhum atrito entre a esfera e a mesa. Tá? Então, digamos, isso é um exemplo bem simples, né? Agora vamos voltar ao nosso caso de entender a aceleração de um objeto em queda livre próximo da superfície da Terra. Supondo que é exatamente no instante em que eu largo ele, então eu vou ter nesse instante, ele parte de uma velocidade zero, né? Eu falo isso porque vão ter outros efeitos quanto à velocidade do objeto. Quando você larga um objeto, se ele já tem uma velocidade grande, vão ter outras forças, que é a força de Caroly, que eu não vou querer falar aqui, vocês vão ver isso num curso mais avançado, né? Mas então vamos ver o efeito da rotação da Terra. O fato de você quando você está na superfície da Terra, vendo o objeto em queda livre, o fato de você ser um referencial não inercial, o que isso altera na aceleração na aceleração de queda livre que você vê desse objeto caindo, né? Vamos primeiro considerar o caso quando você está no Equador. Tá? Então, quando você está no Equador, digamos, como eu fiz nesse exemplo, vamos considerar um referencial inercial e um referencial não inercial. Então, o referencial inercial você pode considerar, por exemplo, um referencial que esteja exatamente no centro da Terra, né? Porque aí ele não está gerando, né? Tudo bem, você tem a rotação da Terra em torno do Sol, mas vamos desprezar essa rotação da Terra em torno do Sol. Vamos só considerar o fato da rotação da Terra em torno do próprio eixo. Então, se você tem um referencial aqui exatamente no centro da Terra, ele pode ser considerado como inercial, né?
E aí, por outro lado, bom, vou chamar isso do referencial S, e aí eu tenho um referencial aqui na superfície, que eu vou chamar do referencial S', que ele está no equador, né, girando na superfície da Terra, no equador. E eu vou colocar esse sistema de coordenada R', que é a direção radial, no referencial linha, e o θ', que é a coordenada θ no referencial linha, e essas duas coordenadas são perpendiculares, como a gente já fez algumas vezes, né? Então, nesse referencial, quer dizer, se eu tenho uma partícula exatamente aqui caindo, digamos que esse pontinho é essa partícula aqui caindo, bem próximo à superfície da Terra, ela vai sofrer aquela força Fg, né, que é a força com relação ao referencial inercial. É a força que a gente chamou de verdadeira, né? É aquela força que eu falei no início da aula, que é menos G maiúsculo, M maiúsculo, M minúsculo sobre R quadrado. Além disso, esse meu referencial S', ele vai ter uma aceleração com relação ao referencial sem linha, que eu vou chamar como antes de A maiúsculo. Essa vai ser a aceleração que a gente sabe, a aceleração centrípeta, pelo fato desse referencial estar fazendo um movimento circular com velocidade constante, e a gente sabe que essa aceleração centrípeta ela aponta no sentido do centro do eixo, né? Aqui está o eixo de rotação, né? Então ela aponta exatamente na direção do eixo, né? Não é necessariamente na direção do centro. Aqui é na direção do centro, mas se você está, por exemplo, aqui, ele vai apontar aqui nessa direção, sempre na direção do eixo, né? Que no equador, como eu falei, coincide também com o centro da esfera. E aí, usando essa equação aqui, essa equação, a gente, que vale, digamos, isso aqui, como eu falei, aceleração linha vista no referencial não inercial, né? Então eu quero ver justamente essa aceleração linha de queda livre do objeto vista no referencial que está aqui na superfície, né? Que é não inercial. E ela tem que satisfazer essa relação daqui, pelo que a gente acabou de ver, né? Onde esse F de G é aquela força, a força verdadeira, que tem o que eu falei no início da aula, né? Ela tem essa fórmula aqui, onde esse A de G é isso aqui. E o que é essa força inercial? Essa força inercial, pelo que a gente discutiu agora há pouco, vai ter que ser igual a menos a massa da partícula multiplicada pela aceleração relativa do meu referencial não inercial com relação ao referencial inercial, né? É importante que tenha sinal de menos aqui, né? E essa aceleração daqui, a gente já sabe que essa aceleração é a aceleração centrípeta, né? E a aceleração centrípeta, como a gente já falou algumas vezes, ela tem essa forma daqui. Ela aponta para o centro, para o eixo, né? E ela é ômega quadrado R. Ômega a velocidade angular e R a distância da partícula até o eixo, que nesse caso vai ser nada mais do que o raio da Terra, né? E aí, se a gente coloca isso nessa equação, o menos com menos vai dar mais, e a gente pega então que o valor da força inercial nesse referencial acelerado para essa partícula vai ter essa forma. E você vê que ele
exatamente igual à forma da força centrípeta, que vocês já viram anteriormente lá no curso de Física 1, mas só que tem o sinal de mais, né? Como ele tem o sinal de mais, ao invés de ter o sinal de menos, isso implica que essa força inercial, ela vai apontar não no sentido para o centro, no sentido do eixo, mas ela vai apontar no sentido contrário, no sentido para fora. E aí essa força que aponta para fora é chamada de força centrífuga. Agora note que essa força não é uma força verdadeira, como já falei antes, e ela só existe no referencial não inercial. Tá? Porque eu já vi algumas vezes algumas pessoas falando: eu tenho uma partícula que faz um movimento circular e essa partícula sente tanto força centrípeta quanto força centrífuga. Se ela sentisse as duas, uma aponta para o centro e outra aponta no sentido contrário, e as duas têm o mesmo módulo, as duas iam se cancelar, então não faz sentido. Essa força aqui, ela só existe, existe entre aspas, né, porque ela não é uma força, né, mas ela é algo que só existe no referencial não inercial. Tá? Então, usando agora essa equação daqui, como eu falei, esse A' vai ser multiplicado por m, né, mas esse A' vai ser a aceleração vista por esse referencial da partícula em queda livre. Né? E digamos, como essa partícula, tanto no referencial quanto no outro, quando ela está em queda livre, ela cai justamente na direção do centro da Terra, né? Eu vou escrever ele dessa maneira, né? Que é o sentido, o centro da Terra é o sentido negativo com relação a essa coordenada R sapel. Né? Bom, vou colocar aqui a linha para ficar consistente. Né? Então eu vou escrever esse A' dessa maneira aqui. E aí, com sinal de menos, e aí essa quantidade aqui seria um módulo. Isso aqui seria um número positivo, porque eu estou colocando já explícito aqui o sinal de menos. Né? Então isso aqui seria a aceleração da gravidade efetiva no equador. Efetiva porque é a aceleração já levando em conta o fato digamos, da rotação da Terra. Né? E aí, escrevendo, usando essa forma de escrever o A', jogando aqui nessa equação, então é só colocar isso aqui nessa equação, né? Usando o fato que a força Vg tem essa forma e a força inercial tem essa outra forma. Né? Então aquela relação vai poder ser escrita dessa maneira, né? É só escrever explicitamente os três termos. Né? Aí você vê aqui nos três termos, eu tenho a massa cancela nos três, faltou linha aqui, né? Os três são na direção radial, né? Então eu posso relacionar o coeficiente que está na frente desse R', e eu pego, multiplicar tudo por menos 1, né? E aí o que a gente pega é que essa aceleração da gravidade efetiva no equador, que eu vou denotar dessa maneira, vai ser aquele A de G, quando a gente considera a Terra não girando, né? E aí eu vou ter esse termo extra. Né? Onde aqui, em todo esse cálculo, eu estou desprezando aquele fato da Terra ter achatamento. Né? Eu estou considerando só o fato da rotação da Terra, mas sem considerar ainda nenhum achatamento. Tá? O achatamento eu vou depois comentar sobre isso. Vamos primeiro só falar do efeito de rotação. Então, o efeito de rotação, eu vou ganhar esse termo aqui extra. Né? Ou, na realidade, vou ter que subtrair esse termo. Né? Ômega quadrado R. Né? Então, vocês veem
que o que uma pessoa na superfície, no Equador, vai ver, ela vai ver um valor que é menor, como eu estou subtraindo esse termo, e esse termo aqui é positivo, né? Então ela vai ver um valor que é menor do que aquele valor daquele modelinho que a gente falou nas aulas anteriores, né? Agora, quanto que vale esse termo daqui? Para ver quanto que vale essa diferença. Quão menor qual é o valor dessa diferença? Bom, esse ômega quadrado, o que é isso aqui? Bom, primeiro, esse ômega é a velocidade angular da Terra, a velocidade angular da Terra girando em torno do próprio eixo, né? E quanto que vale essa velocidade angular? Essa velocidade angular, como a gente já falou várias vezes, você pode escrever ela como 2π dividido pelo período, né? E esse período é o período de rotação. E quanto é o período de rotação? É o tempo que leva a Terra para dar uma volta em torno de si mesmo, que é 24 horas, né? Então, esse T que está aqui embaixo é 24 horas. Bom, a gente tem que passar isso para segundos, né? E esse R que aparece aqui é o raio da Terra, né? E você coloca esses dois valores, do período de rotação aqui embaixo e o raio da Terra, coloca isso aqui na calculadora, você obtém que esse valor aqui é aproximadamente 0,0034 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a diferença entre aquele valor teórico, quando você está no Equador, entre aquele valor teórico e o valor observado, é isso aqui, né? Então a diferença está na terceira casa decimal. Aí depende o que você quer, né? Você quer valores em que você quer uma precisão maior que a terceira casa decimal, então aí você tem que levar em conta essa rotação da Terra, né? Ou você não quer, só quer ir na primeira casa decimal, aí esse efeito é desprezível, né? Mas, digamos, essa aqui é a relação entre o valor observado e o valor usando aquele modelinho de uma Terra sem ter rotação, né? Agora, tudo isso aqui vale no caso do Equador. E aí você pode perguntar, bom, como isso vai mudar quando a gente está numa latitude qualquer, uma latitude que não é exatamente o Equador, né? Então, é muito fácil de calcular. É só repetir o que a gente fez isso, mas agora pegar para uma posição qualquer em cima da superfície da Terra, né? Então, digamos que eu esteja agora, minha partícula está exatamente aqui, né? E aí eu coloco um referencial linha exatamente aqui do lado da minha partícula, né? Eu continuo tendo, eu não desenho aqui, mas eu poderia desenhar, deixa eu colocar aqui então, o referencial inicial estaria aqui no centro, né? Então aqui estaria o S e esse aqui seria o S', né? Sendo que nesse referencial S', como aconteceu antes, esse eixo que eu chamei de R', ele continua sendo a direção radial, né? Você vê que ele está exatamente na direção partindo aqui do centro para fora, né? O centro da esfera. E o θ' é o eixo perpendicular a esse R', né? Essa direção R' seria, a princípio, a direção vertical, quando você está aqui nesse ponto, aqui na superfície da Terra, né? E aqui, nesse ponto, eu caracterizo esse ponto por esse ângulo θ daqui, com relação à direção horizontal, que é a direção do Equador, né? E esse ângulo θ é o que a gente chama da latitude, né? Então, essa é a maneira como eu caracterizo como escrevi esse sistema de coordenada, né? E bom, agora a gente repete o que a gente fez anteriormente, bom, tomando alguns cuidados, né?
Então, a relação que a gente tinha visto anteriormente é que nesse referencial acelerado, no referencial S', a aceleração de uma partícula em queda livre, a massa dela vezes a aceleração da partícula em queda livre iria satisfazer essa relação daqui, né? Sendo que esse primeiro termo aqui, ele corresponde àquela força verdadeira, quer dizer, a força vista no referencial inercial, que é aquela força em que você não considera a rotação, tem essa forma aqui. E depois tem esse segundo termo aqui, que é aquela força fictícia ou força inercial, que no caso da rotação a gente falou que seria a força centrífuga, né? Mas aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quanto que vale essa força centrífuga? Primeiro, quanto que vale o módulo desse A, né? Então vamos calcular agora essa força centrífuga. O módulo de A, deixa eu escrever aqui, o módulo desse vetor A, ele vai ser o ômega quadrado multiplicado pela distância da partícula que está, do referencial que está aqui na superfície até o eixo, né? Mas essa distância daqui não é o raio da Terra. A distância daqui do eixo, desculpa, da superfície até o eixo, é isso que eu chamei de ρ, né? E quanto que vale o ρ? Eu posso aqui fechar aqui esse triângulo. Se eu fechar aqui um triângulo, mais ou menos, então tem um triângulo retângulo aqui, você vê que esse comprimento aqui é o quê? É esse comprimento aqui multiplicado pelo cosseno desse ângulo. E esse ângulo é justamente igual a esse, que é θ, né? Então, esse lado aqui, que eu chamei de ρ, é o raio da Terra multiplicado pelo cosseno de θ, né? Opa. Agora, quais são as componentes? Então, esse é o módulo do vetor. Agora, eu quero saber as componentes dessa aceleração, né? Você nota que essa aceleração aqui, diferente do caso anterior, ela não está toda ela na direção radial, né? Você vê que esse A, ele vai ter componente na direção R' e vai ter componente na direção θ'. Portanto, a força centrífuga, que é menos a massa vezes essa aceleração, também vai ter componentes nas duas direções. Ela não vai ser toda ela na direção R', né? Mas quais são, primeiro, as componentes do A, né? A componente radial do A vai ser o quê? Bom, como esse A aponta aqui, digamos, apontando para o eixo, e o R chapéu ele aponta para fora, então você vê que essa componente é negativa, e o módulo dela vai ser o quê? É só pegar esse vetor e projetar aqui nessa direção, né? Quando eu projeto aqui nessa direção, eu vou pegar algo assim, e aí eu vou ter essa projeção aqui, vai ser o quê? Vai ser o módulo do A multiplicado pelo cosseno de θ. E eu já estou com sinal de menos porque ela é uma componente negativa. E quanto que é a componente θ? Eu estou chamando aqui R, θ, na verdade é linha, né? Mas não vou colocar linha aqui, senão vai ficar muito complicado. A componente θ' é isso aqui, né? Mas você vê que o sentido positivo do θ' é para baixo, enquanto que essa componente está no outro sentido. Então ela também, com relação ao eixo θ', ela também é negativa,
e o valor dela, o módulo dela vai ser o módulo desse vetor A multiplicado pelo seno desse ângulo. Tá? E o módulo do A a gente já pegou que é isso aqui. Né? Então, no final das contas, o que acontece? A gente tinha essa equação daqui. Aí dessa equação eu simplifico essas massas, né? Então fica só com jaz. Eu tenho o A', que é isso aqui, vai ter que ser igual a menos esse termo daqui e menos esse outro termo. Né? Lembrando que o módulo do A é isso aqui. Né? E aí a gente, então, aqui eu vou pegar novamente as componentes na direção radial e na direção θ dessa aceleração no referencial linha. Quanto que é a componente na direção radial? A componente na direção radial vai ser a componente na direção radial desse primeiro termo. Ele está todo na direção radial, então é só esse número aqui, esse coeficiente. Porque ele está todo nessa direção. Essa aqui é a componente desse vetor. E depois vou ter menos a componente radial do A. A componente radial do A eu já calculei aqui. Ela vale menos o módulo de A cosseno. Né? Então, menos com menos dá mais. Módulo do A é isso aqui. E eu tenho que multiplicar por cosseno. Então, cosseno com cosseno dá cosseno ao quadrado. Agora, a componente θ. A componente θ do A' vai ser a componente θ do primeiro termo, mas o primeiro termo está todo na direção radial. Ele não tem nada na direção θ, então não entra nessa segunda equação. E depois vou ter menos a componente θ do A maiúsculo. A componente θ do A maiúsculo é isso aqui. É menos módulo de A seno de θ. Então, menos com menos, eu tenho menos lá com esse aqui, vai dar um mais. O módulo do A é isso que eu escrevi aqui. E depois eu tenho que multiplicar por um seno. Então, eu tenho que multiplicar aqui por mais um seno. Então, essas são as duas componentes. Você nota que nessa aceleração, isso aqui nada mais é do que a aceleração que no referencial linha você vê um corpo caindo, a aceleração de queda livre de um corpo. E aí você vê uma coisa curiosa, que você vai ter aceleração tanto na direção radial, que é, como eu falei, a direção que a gente chama da vertical, né? Quanto você vai ter aceleração também na direção θ. Isso é uma coisa bastante curiosa. Mas só que, então, nós temos essa componente, mas você vê que... Opa! Então, mas essa componente, ela é proporcional a ômega quadrado R. Né? E por outro lado, a outra componente, eu tenho o termo de ômega quadrado R e eu tenho esse outro termo. Né? E esse outro termo nada mais é do que a aceleração da gravidade quando você não considera a rotação. E essa aceleração, quando você está próximo digamos, quando você está ao nível do mar, ela é da ordem de 9,8. Né? Então, a gente tem que, nesse primeiro termo, ele depende de ômega quadrado R, que a gente já viu que isso aqui é aproximadamente 0,00
34 metros por segundo ao quadrado. E no outro termo, eu tenho, aqui na componente radial, eu tenho esse termo aqui, que tem um valor que é aproximadamente 9,8 ou 9,79 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, daqui você vê que esse termo na direção θ, ele é muito, 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 muito menor do que, quer dizer, a componente na direção θ é muito, muito menor do que a componente na direção radial. Ou falando de outra maneira, a componente na direção radial é muito, muito maior que a componente na direção θ. Portanto, a gente podemos aproximar, ou podemos considerar esse Aθ como sendo aproximadamente zero, porque ele é muito, muito menor que a outra componente. E aí, nesse caso, a gente só vai ter esse A', então ele vai ser aproximadamente, só vai ter a componente na direção radial. E aí a gente pode, bom, como eu já escrevi aqui, esse vetor aqui, como a gente fez anteriormente, que a gente vai considerar aproximadamente só tendo a componente na direção radial, pelo fato de um objeto em queda livre, ele cai sempre no sentido para o centro da Terra, que na minha convenção é o sentido negativo. Então, colocando o sinal de menos aqui explicitamente e usando a notação, quer dizer, como isso é realmente o que a gente observa, eu vou usar a letra G, né? E aí esse número aqui vai ser necessariamente um número positivo, porque eu coloquei o menos explicitamente do lado de fora, e esse número aqui a gente chama como eu chamei antes, né, aceleração efetiva da gravidade. A gente vai ter que o A' vai ter essa forma, e aí eu vou ter que, então, esse G, a aceleração efetiva, vai ser menos a componente radial do A'. E a componente radial do A' é isso aqui. Então, como tem um menos, eu tenho que mudar os sinais aqui, e a gente chega, então, que o G de θ, que eu falei, quer dizer, isso aqui é menos a componente radial do θ, e eu chego nesse resultado. Né? Então, quando eu estou numa latitude θ arbitrário, essa aceleração de queda livre da gravidade vai ter o primeiro termo, que é, digamos, aquele modelo sem considerar a rotação, e esse aqui que vai ser o valor da correção. Tá? Isso aqui que é a correção que você tem e como ela depende da latitude θ. Tá? Agora, então, essa é uma maneira como a gente pode escrever essa expressão, né, para um θ arbitrário, que quando você está no caso lá do Equador, θ é zero, e aí você recupera aquele resultado anterior, né, que o cosseno vai ser 1. Agora, por outro lado, eu posso reescrever essa expressão aqui, usando o fato que o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então, usando esse resultado, vai ter tudo isso aqui, o primeiro termo, eu vou ter isso aqui multiplicado por 1, que vai me dar isso, e o segundo termo vai ter isso aqui multiplicado por menos seno ao quadrado. Aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais, aí vai ficar dessa forma. Tá? Bom, e aí a gente identifica essa combinação aqui, era exatamente o valor da aceleração da gravidade efetiva quando você está no Equador.
né, que eu chamei de G de zero. Né. Então, essa combinação é o valor no equador, e aí vou ter mais esse termo. Então, eu tenho duas maneiras de escrever a expressão. Como uma correção do valor da aceleração da gravidade sem rotação, ou a partir do valor da aceleração da gravidade no equador, mais essa correção. Você vê que dessa segunda maneira como eu escrevi, se você parte do valor da aceleração da gravidade quando você está no equador, e você vai para um valor de uma latitude θ arbitrário, o que acontece? Você pega um valor, pelo fato disso aqui ter o sinal de mais, e tudo que está aqui é um número positivo, então dessa maneira aqui de escrever, você vê que para um θ arbitrário, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor do equador mais uma correção. Ele vai ser um valor maior do que o valor que você tem no equador. Tá? Então, a aceleração da gravidade para uma latitude θ maior do que zero, vai ser maior do que a aceleração da gravidade no equador. A aceleração é efetiva, levando em conta a rotação. Né? Então, é isso aqui que a gente tem. Né? Sempre o valor quando você aumenta o θ, devido à rotação da Terra, a aceleração da gravidade aumenta. Né? Então você pode, usando o fato que no equador o valor que você tem é isso aqui, quer dizer, essa combinação, se você fizer a conta desse termo menos isso aqui eu já calculei quanto valia, né? Então essa combinação aqui, se você fizer a conta, ele dá 9,78 e o ômega quadrado R tem esse valor. Né? Então, no final das contas, essa expressão daqui, ela pode ser escrita dessa maneira. Tá? E aí você pega exatamente a dependência, usando a correção devido à rotação da Terra, como que a aceleração de um corpo em queda livre, como ela varia dependendo da latitude. Né? Então, esse aqui é o termo extra. Agora, por outro lado, eu falei que você tinha duas correções. Essa é a primeira, em que a gente só leva em consideração a rotação. A segunda era devido ao fato da Terra ser achatada nos polos. E nessa segunda situação, a correção também, quer dizer, quanto mais próximo do polo você está, devido ao fato de você estar com o polo achatado, quando você está com uma latitude diferente do Equador, você cada vez vai estar com a distância até o centro da Terra vai diminuir, e aí, como consequência, a aceleração da gravidade aumenta. Né? Então, desse segundo efeito, ele também vai aumentar à medida que a gente aumenta o θ. Então, os dois efeitos se somam. Né? E aí pode-se mostrar, aqui eu não vou mostrar, mas digamos, esse resultado é citado lá no livro do Moisés, somando os dois efeitos, o que se pode mostrar, como eu falei aqui, isso eu não vou mostrar essa segunda correção, mas o que se pode mostrar é quando você leva em conta as duas correções, ao invés de você ter esse valor aqui, você tem a correção, a aceleração da gravidade em função do θ teria esse valor. Né? Você vê que o aumento não é muito grande. A diferença não é muito grande. Quer dizer, o segundo efeito é menor do que o efeito com relação à rotação. Né? Mas também tem um efeito. Né? Mas você vê que tanto num caso quanto no outro, a correção é só na terceira casa decimal. Né?
E se você não quer, se você quer parar na primeira casa decimal, aí você pode desprezar essa correção, né? E aí, na imensa maioria dos casos, a menos que se fale o contrário, que se queira no exercício levar em conta a rotação, né? Mas em geral, se não, você não leva em conta a rotação, você vê que se você considera só a primeira ou segunda casa decimal, você vê que essa aceleração da gravidade ela não vai depender do θ, ela vai ter um valor constante que a gente vai chamar de g puramente, né? E esse valor de g ele vai ser exatamente igual àquele valor da aceleração da gravidade que era a constante de gravitação universal, massa da Terra dividido por r quadrado. Tá? Lembrando, como eu falei, que a diferença entre esse g de θ e essa aceleração de gravidade é isso aqui, mas como eu falei, a gente pode desprezar esse termo. Tá legal? Bom, vamos agora fazer um exercício. Esse aqui é um exercício bastante simples, né? Fala o seguinte, para a gente considerar um pulsar, que é uma estrela colapsada, ela tem uma densidade muito alta, e digamos que vamos considerar que esse pulsar tem uma massa da ordem da massa igual à massa do Sol, né, de 1,98 vezes 10 a 30 quilogramas, e que ela tem, como o fato dela estar colapsada, o raio dela é 12 quilômetros, né? E aí, nesse caso, quer dizer, você tem, quando ela colapsa, ela tem, como vocês viram lá no caso da rotação de um objeto que gira em torno do eixo, né? Se você tem uma pessoa girando em torno de uma cadeira, se os braços estão abertos, ela roda com uma determinada velocidade angular, mas se o braço está fechado, ela roda muito mais rápido, né? Isso porque quando você reduz, quando a pessoa fecha o braço, o momento angular tem que se conservar, mas o valor do I diminui, né? E, portanto, o ômega aumenta, né? E aí, no caso do pulsar, acontece a mesma coisa. Praticamente, a massa da estrela não muda, mas digamos, ela fica compactada, né? É mais ou menos como essa pessoa que fecha o braço, né? O momento angular não muda, mas como ela reduz o tamanho dela, o valor do I aumenta. Diminui. O valor do I diminui, portanto, o ômega aumenta, né? E aí ela vai ter uma rotação, o pulsar tem uma rotação sempre muito pequena, né? Nesse caso ele fala que é de 0,041 segundos, né? E ele pergunta qual é a diferença percentual entre a aceleração de queda livre, A de G, com relação à aceleração de queda livre real com relação àquela aceleração quando você não leva em consideração a rotação, né? E fazer esse cálculo no Equador, né? Então, em termos de equação, o que ele quer calcular desculpa, é isso aqui, tá? É isso que ele quer que a gente calcule. Agora, quanto que vale primeiro esse A de G? Esse A de G, ele que é quando você não leva em consideração a rotação, é a constante de gravitação universal, a massa do pulsar dividido pelo raio dele ao quadrado, né? A constante de gravitação universal é 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa dele, ele fala para considerar a massa do Sol. Eu vou aproximar isso aqui para 2 vezes 10 a 30, dividido pelo raio ao quadrado. Então, esse aqui é o raio, 12 vezes 10 a 3 ao quadrado.
Se você coloca isso aqui na calculadora, você vai obter 9,3 vezes 10 a 11 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração absurdamente grande, se você comparar com o valor que você tem aqui na Terra, né? Agora, por outro lado, quanto que vale essa diferença daqui? Bom, essa quantidade que está aqui no denominador, a gente já calculou quanto ela vale, né? Onde é que está? Então, você vê, deixa eu colocar aqui, né? Então, no Equador a gente tem isso aqui, né? Então, a diferença desse A de G menos a aceleração da gravidade que realmente acontece, a aceleração de queda livre, né? A diferença vai ser esse ômega quadrado R. Então, a gente vai ter aqui ômega quadrado R sobre esse A de G. Agora, esse ômega, a gente já falou antes, a velocidade angular é 2π sobre o período que essa estrela roda. E aí é só colocar os valores numéricos, né? Então vai ficar 2π, o período que ele falou é 0,041, tudo isso aqui ao quadrado. O valor do raio, 12 quilômetros, tem que passar para metros, é isso aqui. E o valor do A a gente acabou de calcular. Se você coloca isso aqui na calculadora, você obtém 3,1 vezes 10 a menos 4. Né? A diferença é pequena, né? E se isso aqui você passar para porcentagem, isso aqui dá 0,031%. Né? Então aqui, apesar dele rodar muito rápido, esse percentual é pequeno, primeiro porque, bom, o valor da aceleração da gravidade é muito, 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 muito grande, e segundo, você tem que o raio fica muito, muito, muito pequeno, né? Então o valor do raio aqui em cima é um valor pequeno, né? Que faz com que isso aqui seja um número pequeno, né? Porque aqui embaixo tem um número grande e o raio é pequeno. Tá legal? Bom, agora, vamos falar de uma outra coisa, que é a seguinte, a gente sempre está falando do valor da massa da Terra, né? Mas vocês já perguntaram como que as pessoas calculam a massa da Terra, né? Obviamente eles não pegam a Terra e colocam lá numa balança, tipo balança lá que você tem nas farmácias, né? Ou balança de banheiro. Não é por aí, né? Não daria para colocar a Terra em cima de uma balança, né? Então, como que se calcula a massa da Terra? Então, a massa da Terra, ela na realidade, ela foi calculada de uma maneira indireta pelo Cavendish em 1798, porque ele foi a pessoa que conseguiu calcular de uma maneira bem precisa o valor da constante de gravitação universal. E como a gente vai ver, se a gente consegue obter o valor da constante de gravitação universal que ele obteve, você consegue obter o valor da massa da Terra de maneira bem simples, né? Então, como que o Cavendish, praticamente em 1800, né, como que ele conseguiu obter um resultado de medir essa constante de gravitação? Que a princípio você consegue medindo a força da gravidade entre dois objetos. Mas como a gente já viu na primeira ou segunda aula, a força da gravidade, se a gente pega objetos pequenos, a força da gravidade é muito, 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 muito pequena, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, o que ele fez foi o seguinte, ele considerou o que a gente chama de uma balança de torção, que é aquilo que a gente considera no pêndulo de torção, né? Eu tenho lá uma corda e eu penduro, digamos, um bastão, né? E aí eu tenho um bastão com duas massas na extremidade de valor m minúsculo, né?
Primeiro ele está nessa posição aqui em pontilhado, né? Quando ele está sem nenhuma torção, esse bastão estaria nessa posição em pontilhado, né? E aí acontece o seguinte: se eu coloco aqui, digamos que esse bastão tem um comprimento total L, né? Então a distância aqui do eixo até essa massa vai ser L sobre 2. E é a mesma coisa para outra massa, né? Agora, inicialmente ele tem nessa posição pontilhada, e aí eu coloco uma massa M maiúsculo aqui nessa posição A, e uma outra com o mesmo valor M maiúsculo aqui nessa outra posição, como eu indiquei, né? E aí, nesse caso, você vai ter uma força de atração gravitacional entre essa massa M minúsculo com a massa M maiúsculo aqui, e aqui a mesma coisa. E aí, como é uma força atrativa, o bastão vai rodar inicialmente nesse sentido daqui, né? E aí depois, digamos que ele rode de um ângulo θ, tá? E aí para, né? Porque aí você tem uma torção, quer dizer, essa força vai fazer uma torção que vai fazer isso aqui rodar até um determinado ponto. Aí depois você pega essas massas e passa as duas para a posição B, né? E isso vai fazer com que o bastão, você volta para a posição original, e aí você coloca a mesma distância. Digamos que você coloque inicialmente uma distância com relação à posição inicial, não sei, de meio metro, né? Aí você vai rodar de um ângulo θ num sentido, aí volta para a posição de equilíbrio, e aí bota essas duas massas na posição B, a mesma distância da posição de equilíbrio do bastão, e aí ele vai rodar, mas agora vai rodar no outro sentido, mas vai rodar do mesmo ângulo, né? Porque você colocou a mesma distância, a força é igual, e aí o torque vai ser igual, né? E aí no total ele vai rodar 2θ, né? E aí é mais fácil você observar esse 2θ do que observar só o θ, né? Mas quanto que vale esse θ? O θ, então eu tenho dois torques, né? Eu tenho essas massas aqui, elas produzem um torque que faz o bastão rodar, e aí eu tenho o torque que contrabalança da força que essa corda faz aqui. Quando ela faz uma rotação de θ, ela faz um torque no sentido contrário, que tenta fazer com que o bastão rode ao contrário. Então, essas duas forças fazem o bastão rodar num sentido, produz um torque num sentido, e a corda produz um torque no sentido contrário. E aí vai chegar numa situação em que os dois torques se cancelam, né, para um determinado ângulo θ, né? E a gente pode relacionar, se a gente sabe o valor do K, a constante de torção dessa balança, a gente relaciona o torque que essa corda faz com o ângulo que ela torce. Como a gente viu lá várias aulas atrás, né, quando a gente falou do pêndulo de torção. Agora, por outro lado, qual é o torque? Quer dizer, esse torque vai ter que, em módulo, ser igual ao torque feito devido a essas forças de gravitação. Claro que é em sentido oposto, mas em módulo os dois torques são iguais. E quanto que é esse outro torque? Esse outro torque, devido à força de gravitação, primeiro, bom, só considerando, indo no sentido quando essas massas estão aqui nessa posição A, né, que aí o bastão roda de θ, né? O valor do torque vai ser, você vai ter a força que essa massa M maiúsculo, que está aqui do lado esquerdo, faz aqui, desse lado aqui,
que faz ele rodar nesse sentido, e a força que essa outra força, desculpa, essa outra massa faz aqui, que também é no mesmo sentido. Então, as duas, tanto a força que esse M maiúsculo faz no M minúsculo, quanto a força aqui desse outro M maiúsculo em cima esse M minúsculo, essas duas forças produzem torque. Esse torque tem o mesmo módulo, porque a princípio a gente supõe que a distância é a mesma, tem o mesmo módulo e é no mesmo sentido, né? Então esses dois torques se somam e os dois têm o mesmo módulo, né? Então, como eles se somam, eu tenho o valor 2, e aí quanto vai ser o valor de cada um desses torques? Vai ser o valor da força vezes o braço da alavanca. O braço da alavanca é a distância aqui, digamos, a força atua aqui na perpendicular desse braço, e o braço é até o eixo, né, o eixo de rotação, o braço é L sobre 2. Então vai ser o valor da força multiplicado por L sobre 2. Então o torque tem esse 2 aqui que cancela com 2, então vai ser o valor da força multiplicado por L, e o valor da força, aqui é o módulo da força, né? O módulo da força tem esse valor, né? É a constante de gravitação universal, a massa maior vezes a massa menor, dividido por r ao quadrado, onde esse r é a distância entre as duas massas. Então, esse é o valor do torque. Aí dessa expressão, eu posso isolar a constante de gravitação universal, é só passar o r ao quadrado aqui para cima e esses termos aqui para baixo. Então, a constante de gravitação universal vai ser escrita dessa maneira. Tá? Agora, por outro lado, como eu falei agora há pouco, esse torque eu consigo relacionar com o ângulo que aquela corda torce, e a gente viu que esse torque você pode escrever como Q vezes o valor de θ. E esse θ ele conseguiu medir, né? Isso é um dado que ele mede quanto que roda. Eu não vou entrar aqui em detalhes como que ele mediu esse θ, né? Ele colocou... Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes. Então você pode relacionar o G com essas quantidades, tudo isso aqui você conhece. O K é a constante de torção daquele barbante, você conhece. O θ você mede, aquela distância R, a distância entre as duas massas, você mede. O valor das duas massas você mede, e o comprimento do bastão você também mede com uma régua, né? Então, tudo isso aqui, o Cavendish, ele tinha todos esses valores, ele mediu todos esses valores, e a partir disso ele determinou a constante, essa constante G, e o valor que ele obteve na época foi esse aqui, tá? Onde aqui é 1. Não sei se está muito claro, mas isso aqui é o número 1. E você vê que, bom, isso aqui foi lá quase 1800, e você vê que ele é muito semelhante ao valor que a gente tem atualmente, né? Então ele conseguiu fazer uma medida excepcionalmente muito próxima do valor atual. E sabendo isso, aí ele conseguiu obter o valor da massa da Terra, né? Porque o valor da massa da Terra, como eu falei agora há pouco, se a gente despreza isso que eu escrevi aqui, né? Se a gente não leva em consideração esse termo daqui, a gente pode escrever que a aceleração da gravidade ao nível do mar, ela é aproximadamente igual a isso aqui, né? E eles sabiam desse valor, né? Você já calculou isso lá no laboratório de Física 1, né? No laboratório 1, experimental 1. É fácil de calcular a aceleração da gravidade ao nível do mar, né? E ela é aproximadamente 9,8. Bom, depende de onde você está, né? Mas 9,79
Então, a partir daqui, eu posso, dessa expressão, eu posso inverter, passar o r quadrado aqui para cima, a constante de gravitação aqui para baixo, dividindo. Então, a massa, esse m aqui, obviamente, é a massa da Terra. Então, a massa da Terra, ela fica, a aceleração da gravidade ao nível do mar, vamos considerar 9,8, 9,79. O raio da Terra, que era bem conhecido lá na época do Cavendish, e a constante de gravitação universal, que o Cavendish conseguiu obter, né, com grande precisão, né? E aí ele chegou, se você fizer essa conta aqui, você chega nesse valor, e, bom, esse é o valor, bom, aproximado para o valor da massa da Terra, né? Então, quando o Cavendish fez esse experimento, ele falou que esse experimento que ele fez, ele nada mais era do que uma maneira de você pesar a Terra, né? Ele chamou dessa maneira o experimento dele, uma maneira de você pesar a Terra, né? Que não deixa de ser, né? Foi ele que conseguiu chegar a esse valor mais preciso para o valor da massa da Terra, né? Bom, então tá. Então a gente fica por aqui bom, então com essa aula a gente termina essa parte de gravitação. Tá legal? Então a gente fica por aqui. Até mais então.